Saúde do povo com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz aqui, estou pregando na cidade de Penedo e Itatiaia. Eu tive essa oportunidade de pregar aqui esta mensagem de Josafá, que se encontra em 2 Crônicas 20, que o tema é Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E o versículo 1. E sucedeu que depois disso, os seus filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros de Anonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. E eis que estava em Azarom-Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor, apregoando jejum em todo Israel. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do seu pátio novo. Aleluia, glória a Deus. Josafá ficou com... Quando Josafá soube que os inimigos dele iam atacar ele novamente, ele ficou temente, aleluia. Estremeceu na base, como diz o povo da Bahia, né? Estremeceu na base, porque ele não estava afastado do Senhor, mas ele tinha um temor de Deus ainda. Só que ele estava afastado por causa de uma aliança que ele fez, 2 alianças que ele fez lá no passado, né? Sobre a Zacarias e Acabe. A pior foi a de Acabe, né? Porque ele casou o filho dele com a filha de Acabe. Como todos nós sabemos que isso foi uma destruição total para Jerusalém e Judá, né? Porque vocês sabem a história de Elias, né? Sobre a história de Acabe, que Acabe não adorava Deus, adorava deuses que não respondia nada, né? Vocês sabem a história dele. Então, quando Josafá achou que estava tudo perdido, foi aí que Jesus deu a vitória para ele. Através de quê? De um reconciliamento de Josafá com Deus, né? Porque Josafá sempre foi temente a Deus, desde o começo do reino dele. Mas teve uma época que ele esfriou e não quis saber das coisas de Deus. Mas ele ainda era temente a Deus. Então, esses inimigos dele atacou. Mas ele foi para onde? Para a fortaleza, que é Jesus de Nazaré. Ele foi lá e pediu um conselho a Deus. Reconciliou com Deus novamente. Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele pediu perdão. Como Deus é misericordioso conosco, ele perdoou o que Josafá tinha feito. Josafá não fez nada de grave, hein? Só porque Josafá aliou com um rei que adorava outros deuses. Imagine só como Deus não ficou super triste. Mas Deus se alegrou quando Josafá pediu perdão e reconciliou com ele novamente. Porque Jesus, vocês acham que Jesus ia deixar essa alma aí se perder? Não. Jesus colocou, aleluia, glória a Deus, esses inimigos dele contra ele, para ele ter acordância daquele tempo que ele buscava Deus, para ele se tocar que Deus é Deus na vida dele. Então não é diferente nas nossas vidas. Cada coisa que Deus já fez e faz nas nossas vidas,
que não é brinquedo, né? Porque Deus é fogo consumidor. Deus, quando Ele quer uma pessoa, Ele age. E Ele não deixa essa alma se perder de jeito nenhum, de jeito maneira. Então, Josafá quis, aleluia, glória a Deus, ganhar a batalha. Mas como que ia ganhar a batalha se não tinha ninguém por ele? Aleluia. Aí ele lembrou: eu já sei quem vai me ajudar, é o Jeová. Que aquele tempo eles chamavam o nome de Deus de Jeová, né? E o nome de Deus é Jeová, só que eles não pronunciam como nós pronunciamos, que é Deus. Ele chama Deus de Jeová, naquele tempo era assim. Então, ele lembrou logo de Jeová, aleluia, que ele ia fazer o milagre acontecer. Também Josafá teve uma repreensão de um profeta. Repreensão é o quê? É um alertamento, porque ele estava afastado de Deus. E esse profeta falou com ele que ele ia sofrer as consequências, que o inimigo ia vir atrás dele para ele se reconciliar com Jesus, com Jeová Jireh. E aconteceu isso. Os inimigos mandou cartas para o rei Josafá. E Josafá, glória a Deus, aleluia, ele voltou, fez uma nova aliança, teve um concerto com a aliança com Deus, né? Graças a Deus, aleluia, ele abriu o olho antes para não destruir a alma dele, né? Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Então, o que Jesus falou com ele? Que era para ele juntar aquele povo todinho de Judá e de Jerusalém para fazer um jejum a favor daquela luta, daquela batalha. E ele convocou todo mundo para fazer um grande jejum. E todos ali jejuaram. E depois desse jejum, aleluia, Deus respondeu para Josafá que não ia ser de lutas, ia ser de louvores. Era para Josafá juntar os levitas que ele tinha, para botar o povo dos levitas na frente e ele atrás, e começar a louvar a Deus, para os levitas louvar a Deus juntamente com ele. E aconteceu, ele foi na guerra, foi para a guerra, mas foi diferente a guerra. A guerra foi diferente, foi só guerra de louvor, aleluia, glória a Deus. E não é diferente nas nossas vidas, porque se a gente louva, o inimigo é derrotado também, aleluia. Tantos aí que fez milagres no jejum e no louvor, tantos quais? Elias, um exemplo. Ele naquele Monte Carmelo, ele foi lá desafiar Acabe. E conseguiu, porque Deus já tinha falado com ele. Ele estava buscando a Deus e Deus falou com ele. Vai lá de contra Acabe e faz o que eu tô te falando. Louva o Senhor. Ele disputou com aquelas pessoas que adoravam outros deuses. Então, Deus deu a vitória a ele. Elias simplesmente encharcou o altar, que a Bíblia fala. Ele encharcou o altar de água e ainda botou o bezerro lá, o holocausto, em cima do altar e orou a Deus. Depois que ele orou a Deus, ele louvou a Deus. E lá no finalzinho do céu, teve uma nuvem da mão de um homem. Acho interessante essa passagem, esse verso que fala da mão de um homem, cheio de água, chegando cá perto do holocausto.
para Deus fazer um milagre. E Deus fez um milagre. Deus fez chover naquela cidade ali que tinha 3 anos e meio sem chuva, sem orvalho, sem nada. E Deus fez esse milagre, aleluia, glória a Deus. Fez chover e, além do mais, botou fogo no holocausto, que o holocausto queimou durante a chuva. E a chuva não apagou aquele fogo. Foi Deus purinho, e aquele povo ali ficou de boca aberta. Deve que eles ficaram espantados, assim, que viu um milagre tão grande na frente. E Deus ainda falou: pega os outros que não adoraram a mim, que não adoraram outros deuses, e manda ele destruir os profetas de Baal. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso, igreja. Deus é maravilhoso conosco. E porque às vezes nós não buscamos a Ele ainda, através das tempestades, através das coisas que acontecem nas nossas vidas. Deus colocou provas nas nossas vidas para a gente vencer, porque Deus é Deus, Deus sabe o motivo de cada prova é uma vitória para cada um de nós. Cada prova pode ser enfermidade, pode ser problemas judiciais, pode ser problema sentimental, pode ser um casamento que está sendo destruído. Confia em Deus, que Deus vai dar a vitória. Deus é Deus, Deus deu tanta vitória para todos aqueles povos. Deus conquistou uma cidade para o povo de Israel quando ele estava ali no deserto, nas muralhas de Jericó. Deus pediu Josué e o povo para fazer o quê? Para louvar o Senhor. Josué colocou a tropa dos levitas na frente e depois ele ia atrás com os guerreiros dele e foi para lá, para aquela cidade de Jericó. Deus mandou Josué, aleluia, glória a Deus, rodar a cidade cada dia, uma vez ao redor da cidade. E no último dia, ele rodou 7 vezes. E quando ele afastou do muro, ó, a vitória de Josué caindo por terra, as muralhas caiu. E eles achavam que eles não iam vencer nunca. Nos nossos olhos, a gente não vence mesmo, mas no sobrenatural que nós servimos, nós vencemos. Por isso que quando nós colocamos tudo Deus na frente, tudo vai dar certo. Porque se Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é o Deus do impossível. Deus é fiel. Sem Ele não somos nada. Se tem alguma coisa impedindo na sua vida, não pare de clamar a Deus. Clame a Deus, que Deus vai te dar a vitória. E eu sou uma testemunha viva disso. Que aqui no meu canal tem esse testemunho do meu filho. Ouve este testemunho e a sua fé vai aumentar. Foi uma enfermidade com meu filho. E eu tive a vitória. Pela honra e glória do Senhor, eu tive esta vitória. E eu achava pelos meus olhos que ia ser tudo terminado. Mas Deus falou que estava no controle da situação. Estava comigo. Então eu descansei no Senhor e deixei Ele responder. Quando a gente descansa no Senhor e deixa Deus agir, a vitória é certa, igreja. Então esse povo, Josafá, no começo, nos olhos dele, ele ficou com medo, ele ficou desesperado. Mas ele descansou no Senhor. Desde o momento que ele dobrou seus joelhos e pediu a Deus a vitória e descansou, ele ganhou a vitória. Aquele povo só louvou. Os levitas começaram a louvar juntamente com os outros.
começaram a tocar os instrumentos e os outros louvaram com instrumentos. Foi coisa mais linda do mundo. Os inimigos estavam caindo na própria armadilha deles, que ele colocou a armadilha para Josafá cair. Mas não, por quê? Porque Deus estava no controle da situação. Talvez Josafá não olhasse para Deus naquele momento. Deus não ia fazer nada. Se Josafá fosse com o braço dele, talvez ele não tinha ganhado. Talvez não, eu tenho certeza que Josafá não ia ganhar aquela luta. Porque ele estava com tanto medo, foi um batalhão de gente ali querendo atacar. Mas Deus é fiel, Deus é tremendo, igreja. Então essa história é muito interessante, aleluia, glória a Deus. É muito interessante essa história de perdão, essa história de conquista, essa história é de nós crescer a nossa fé mais ainda. É tanto que quando Zacarias queria fazer uma aliança com Josafá novamente, ele não quis, porque a primeira foi só destruição, deu tudo errado. Aí Zacarias queria fazer outra aliança com Josafá, só que Josafá já tinha reconciliado com Deus e ele não aceitou essa aliança com ele. Por quê? Porque Deus alertou a Josafá que quando a gente faz coisas da nossa vontade, de nós mesmos, não dá certo. Aleluia, glória a Deus. E é verdade, aleluia, glória a Deus. Então, Josafá ficou esperto. Josafá abriu, não é porque ele ficou esperto, é porque ele abriu a visão dele espiritual, que ele não estava com a visão espiritual aberta, igreja. Então, aleluia, glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.